Bom dia, amores, bom dia! Bom, vocês estão vendo que eu estou num lugar diferente, né? Porque eu estou de férias. Não estou em casa, estamos no México, então bora lá para nossa história de hoje, sem muito blá blá blá. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa aquele comentário que é muito importante pra gente, tá bom? E vamos à nossa história de hoje. Bom, bora lá. Dani, morei minha vida toda em um sítio. Aos 18 anos, eu fiz um curso de magistério. Era remunerado. Terminei o curso aos 22 anos, em 1992. E fui morar numa cidade grande com o objetivo de dar aulas e guardar dinheiro para que eu pudesse fazer uma faculdade. Esse era o meu sonho. Eu levava uma vida tranquila, morava numa república e a escola que eu trabalhava era perto. Eu amava meu trabalho e minhas crianças. Tinha um aluno que ele me chamava de mãe. Ele se recusava a me chamar de professora, ou de tia, ou qualquer outra coisa assim. A coordenadora da escola sempre dizia que Deus tinha um plano e que o fato desse aluno me chamar de mãe não era por acaso. Talvez Deus estivesse me preparando para algo maior. Um dia eu estava voltando para casa e chegando na esquina, um carro preto me abordou e o homem disse: "Oi, tudo bem? Para onde você está indo?" Ele me ofereceu uma carona, eu recusei, ele insistiu. Ele era interessante, mas não bonito. Conversamos um pouco e ele me convidou para sair à noite e eu aceitei. Fomos a um barzinho com música ao vivo e conversamos bastante. Eu percebi que ele usava aliança e questionei. Ele disse que ele estava em processo de separação e que não tinha mais nada com a esposa. A minha cara por essa frase. Que ela era muito problemática e só não havia largado ainda porque tinha uma filha de 3 anos que amava muito. Ele estava tentando pegar a guarda da menina e tinha que tomar cuidado. Que ele iria parar de usar aliança em breve e assim fez. Bom, ele morava em São Paulo, trabalhava numa multinacional como representante de vendas, tinha um bom salário e muitas mordomias. Ficava nos melhores hotéis e recebia uma boa diária para se manter fora de casa. Ou seja, ele era pago pela empresa, tudo desse cara, gente, era pago pela empresa. Ele tinha carro zero para andar e o pai dele também tinha uma situação financeira muito boa, era um dos diretores da empresa e ajudava a manter o filho dele lá dentro, né? O pai dele, eles tinham uma situação financeira, um patamar bem elevado, ela falou. Nessa altura da vida, ele já havia dado um apartamento muito bom para o filho e outro para a filha. E ele tinha um belo apartamento na Moca. O padrão de vida deles era alto. O que não faltava era mordomia e fartura. Pelo menos era o que ele me dizia e demonstrava. Ficamos juntos 2 meses. Eu era virgem e nunca havia namorado ninguém. No dia 14 de maio de 1994, houve um tornado na cidade acho que em que ela morava. Em que eu morava e foi horrível. Fiquei apavorada. Eu estava sozinha em casa. As meninas que moravam comigo estavam viajando, pois era final de semana. Na época não existia celular nem internet. Era aquele tempo de ficha telefônica de orelhão. Na segunda-feira, Romeu chegou de São Paulo, onde morava, e viajava todo final de semana para casa. Ele estava desesperado para me ver, pois a notícia do tornado se espalhou por todo o país. Tinha saído em todos os jornais. A cidade estava em estado de calamidade pública. Naquele dia, ele foi me buscar na escola e se mostrou todo preocupado. Bom, ela deixou um parêntese. Coisas que todo filho da puta faz quando quer comer uma mulher. Foi o que ela botou. Bom, ainda mais, né, Dani? Se tratando de uma mulher virgem e caipira como eu. Tomei um banho e saí com meu grande amor, entre parênteses. Deixei a chave com as meninas, só tínhamos 2 cópias. Quando voltei à noite, eu não conseguia entrar na casa, as meninas estavam com a chave e eu não sabia que horas elas voltariam. Então, Romeu me chamou para dormir com ele no hotel. Era um hotel 5 estrelas.
Então dormimos juntos pela primeira vez e nada rolou. Eu ainda estava lacrada, invicta e imaculada. Daí em diante começamos a dormir juntos algumas vezes e, claro, transamos. E foi aí que ela engravidou. Sempre tive problemas hormonais e outros que me impediam de engravidar. Eu fazia tratamento há 8 anos, não porque eu queria ter filhos, isso nem passava na minha cabeça, mas eu tinha excesso de hormônio masculino, por isso eu era muito peluda, nunca me aceitei assim. E por conta disso eu sofri muito, mas muito mesmo da adolescência. Eu sempre me achei feia e não conhecia nenhuma mulher com tantos pelos que nem eu. Um dos remédios do meu tratamento foi o anticoncepcional Diane 35. Porém, naquele mês eu estava sem dinheiro para comprar a pílula e por essa razão eu não tomei. Eu jamais teria engravidado de propósito. Bom, mas a minha filha, vou chamá-la de Maria Júlia. Ela tinha que ter vindo ao mundo. Foi tudo tão natural e ao mesmo tempo sem explicação. A coordenadora da escolinha, tia Cleo, me dizia que tudo era plano de Deus. Tudo estava escrito e tinha que acontecer. Não era normal. Porque não era normal o aluno lá chamá-la de mãe, sendo que ela nunca quis ser mãe. Numa tarde de domingo, uma das meninas que moravam comigo levou janta. E eu, que não ligava muito para comer, jantei 3 vezes. Aí elas estranharam. Naquela mesma semana, era o intervalo da minha pílula, 8 dias de uma cartela para outra. Nesse período, eu tinha que estar, então, menstruando, e não menstruei. Falei com o Romeu e ele disse que era coisa da minha cabeça, mas que para eu ficar tranquila, eu deveria ir no laboratório fazer um teste de gravidez. Logo na manhã seguinte, fui e fiz o teste, cujo resultado ficaria pronto à noite, pois era um exame de sangue. À tardezinha, voltei ao laboratório e peguei o resultado. Positivo. À noite, ele me ligou para saber e eu disse que tinha dado positivo. Ele ficou mudo e eu perguntei se ele estava feliz com o resultado. E ele disse, claro que não. Eu não sei porquê, já que ele dizia a todo momento que me amava e que até o final do ano nós estaríamos morando juntos. Ele dizia que não aguentava mais viver longe de mim e blá, blá, blá. Ele estava triste e com certeza, né? E eu fiquei com certeza que eu seria largada, claro. Mas eu não queria acreditar que meu conto de fadas não era um conto de fadas. Então ali meu mundo caiu. Eu só estava esperando chegar na segunda-feira, que ele voltaria, né, de São Paulo, como toda semana. Ele ia para São Paulo ver a filha, né, segundo ele. E ele falava que ele tinha que ver a filha porque ele não gostava da mãe da menina, mas ele amava a filha dele, óbvio, né? Bom, finalmente chegou a tão esperada e temida segunda-feira. Eu já estava preparada para tomar um pé na bunda. Então, me pegou na escola, como todos os dias, de segunda a sexta, nem esperou chegar em casa e parou ali mesmo na Avenida 9 de Julho, e pediu para eu abortar minha filha. Ali mesmo eu desci do carro e continuei andando sozinha até os dias de hoje. Então ali acaba o conto de fadas dela, né? Ele fugiu o quanto pôde, mudou de cidade. A cada 6 meses ele mudava de região, era regras da empresa. Mas aquele dia em diante ele antecipou a mudança. Eu não sei o certo para qual cidade ele foi. Dados 5 meses de gravidez, eu estava com um vestido lindo, azul marinho, com uma florzinha e um barrigão. Cheguei na escola e a tia Cleo me recebeu no portão dizendo: tive um sonho com você. Hoje o Romeu vai te procurar dizendo que quer te ajudar. Eu estranhei, mas ela era uma pessoa de muita oração. Gente, cadê tia Cleo para jogar tarô para nós aqui? Mesmo assim, não levei a sério o que ela havia dito. À noite, eu vi uma buzina na janela da minha kitnet. Não hesitei em olhar pela janela. Era Romeu, como tia Cleo tinha me falado. Coloquei o mesmo vestido que eu estava trabalhando, afinal, grávida, né? Só tinha uma roupa, era uniforme. E desci as escadas e fui até o carro. Lá eu ouvi de cara a frase: você é louca de assumir isso daí. Isso daí, gente, era a filha dele, tá? E como toda ação tem uma reação, eu disse: dobre a sua língua quando você se referir a meu filho. Eu ainda não sabia se era menino ou menina.
Ele disse que não estava com a consciência tranquila e me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Claro que eu precisava, falei com ele. Perguntei se ele poderia pagar meu parto. Ele disse que não tinha dinheiro, mas que seu pai sim. E daí? Gente, mas ele não trabalhava na empresa, não... Nossa, tem até um cabelo aqui, ó. Ele não trabalhava na empresa e agora ele não tinha dinheiro? Como é isso? Bom, Dani, depois disso, fui falar com ele quando minha filha tinha 22 anos. Gente, o infeliz sumiu por 22 anos. Faltava 2 anos para ela se formar na faculdade. Cara, esses homens é muito macho para muito... Olha, eu vou te falar, né? Muito macho, mas na hora foge, né? Bom, a minha gravidez foi de risco. Com menos de 6 meses, minha filha teria que nascer. Eu estava com hipermaturidade placentária. Eu não tinha condições de continuar gerando um filho. Porém, se a criança nascesse, ela não sobreviveria por conta de não ter pulmão suficiente para respirar. Foi uma luta. Tive que tomar medicamentos para amadurecer o pulmão. E eu e Maria Júlia vencemos. Com 36 semanas, ela nasceu. Ah, amiga, que bom. Melina também nasceu com 35 e eu também tive que tomar corticoide para amadurecer o pulmão dela. Foi uma luta também. Bom, ele disse através do advogado que viria registrar a criança, mas nunca veio. Cada hora era uma desculpa. Naquele momento era por conta da chuva. Realmente choveu muito naquele janeiro de 95. Porém, ele só foi encontrado pela justiça em junho de 97, depois de ter fugido bastante com a ajuda do pai dele. Quem o encontrou foi o promotor da minha cidade, Dr. Mário. Esse mesmo promotor ficou bravo comigo e disse que os endereços que eu forneci à justiça não eram válidos, pois voltaram dizendo que o Romeu era um desconhecido na multinacional. Então eu entreguei a ele um cartão da empresa onde constavam os dados e o promotor ficou irado. Pouco tempo depois, Romeu foi encontrado e fez um acordo, o qual eu aceitei. Fizemos um acordo judicial que ele pagaria 2 salários mínimos e um plano de saúde da Unimed, nos quais ele só cumpriu por 5 anos. Após o pai dele me ligou e disse que não poderia mais cumprir com o combinado, pois o filho estava desempregado. E a partir daí eu passei a receber um salário e nem tinha mais plano de saúde. Aceitei e fiquei numa boa. Segui minha vida com a minha filha. Lutei muito. Trabalhei numa padaria, depois consegui um emprego numa concessionária de pedágio, supermercado e segui minha vida com muita garra. Nunca tivemos vida social. Era uma vida de muitas economias. Era eu e ela e eu. Algumas vezes ela disse que queria conhecer o pai. Então eu prometi a ela que quando tivesse telefone em casa, a primeira ligação seria para o avô paterno. Nunca liguei para o pai dela. Acho que quem tinha que vir atrás era ele, não nós. Quando ela tinha 7 anos, foi instalado um telefone lá em casa e liguei para o avô. Ele respondeu com muita arrogância: "Nós não temos a menor intenção de conhecer sua filha." Isso doeu mais que um tapa, sabe? Até hoje dói lembrar aquelas palavras. Eu passei o recado para minha filha com as mesmas palavras que ele usou. Ela colocou a mão no olho e chorou muito. "Nunca mais na minha vida eu vou perguntar do meu pai", ela disse. Aquilo doeu muito. Ela era a única pessoa inocente nessa história e foi a que mais sofreu. Bom, mas a vida seguiu. Com um pouco de dinheiro que ganhava e mais a metade da pensão que eu recebia, eu pagava a escola para minha filha. Ela sempre estudou em escola particular. Sempre procurei dar o melhor a ela. O que sobrava, quando sobrava, eu investia na reforma da casa, que tinha muitas coisas para serem feitas. Algumas vezes, umas 3 vezes, eu liguei pro avô dela para pedir ajuda, para pagar um médico, remédio. Nessa época, ela fazia tratamento em outra cidade. Ela usava colete para correção de postura e as consultas eram as minhas custas. E tudo era muito caro para ela, né? Era só ela cuidando da filha dela. Bom, até os primeiros 4 meses, o pai dela mandava o dinheiro. Ele dizia que tinha uma reserva guardada, mas era tudo mentira. Na verdade, gente, esse homem nunca esteve separado da esposa e ela nem sabia que ele esteve comigo. Ela mandava dinheiro para ele se sustentar em São Paulo na casa da irmã. Um dia eu vi uma mensagem de uma amante que ele tinha em outro estado e como ele vivia desconfiado de mim,
Perguntei a ele quem era. Teve uma vez que ela teve uma hemorragia muito forte, ficou mal, e eu tive que correr para salvar a minha filha. E, resumindo, eu nunca quis pedir dinheiro a eles. A avó, vou chamá-la de senhorita Dondoca, sempre me dizia que o Romeu passava por muitas dificuldades financeiras e nunca se propôs em ajudar em nada. Imagina se ela iria renunciar às regalias, né, para ajudar uma desconhecida, sua neta. Em 2011, eu entrei na faculdade, eu tinha 40 anos. Nessa época, minha filha foi estudar pela primeira vez numa escola pública, para me dar espaço para pagar minha graduação. Eu era bolsista, eu pagava muito pouco e assim mesmo era apertado. Sempre eu tive o salário baixo. Pouco tempo depois, ela terminou o ensino médio e foi para a faculdade, a uma cidade de 120 quilômetros da nossa. Eu estava feliz e ao mesmo tempo apreensiva, pois eu pensava, meu Deus, como eu vou pagar a faculdade, comida, aluguel, né? Foi então que me veio um pensamento. Entra no Facebook da irmã dela. Eu entrei e me surpreendi. Vi muitas fotos das duas irmãs da minha filha em Orlando, na Disney, e pensei, sei que as filhas dele não tinham culpa das palhaçadas do pai. Acho que elas nem imaginavam o que se passava nos bastidores. Mas quem passa dificuldades vai para viajar para Disney? Então passou 2 dias e eu senti no coração que eu deveria entrar no Facebook de Romeu e pasmem. Lá, gente, me deparei assim com o Facebook cheio de viagens, ostentação pelo mundo. Se quiser, eu tenho até fotos, gente, eu posso mandar tudo. Férias em Punta Cana, Caribe, Itália. E olha, para quem é evangélico, né, nem deveria estar apreciando as obras do Vaticano como ele estava. Afinal, são tantas imagens, né? E vários outros países. O álbum dele dava inveja para qualquer um. Pelo menos uns 6 países ele estava fazendo um tour pelo mundo. Sem contar as viagens pelo Brasil. Aliás, eu conheci boa parte do Brasil olhando o álbum de fotos dele. Fazia 11 anos que ele não pagava pensão para minha filha. Desgraçado. Detalhe, ele era gerente geral de uma concessionária e ganhava muito bem. É muita sacanagem, né, gente? Eu não pensei 2 vezes. Tirei print das fotos, imprimi, consultei um advogado e ele disse que a pensão alimentícia era imprescritível e minha filha tinha direito a receber todos os atrasados. Minha filha hesitou em processar o pai, mas ela sabia da minha situação, dos apertos que a gente passava. Então ela apenas assinou os papéis do processo. Os primeiros 3 meses foi sob pena de prisão e os demais sob pena de penhora. Assim que recebeu a intimação, ele tentou contato e eu disse que somente via judicial. Bom, gente, nesse ano ele teve que pagar 100 mil... melhorou. Nesse ano ele teve que pagar 100 mil reais. O único acordo que eu aceitei foi dividir em 10 vezes e nada mais. Nem os juros e multas eu abri mão. Jamais abriria. Mais tarde ele me contou que a sogra havia dado de presente às netas 100 mil reais, por isso ele tinha a quantia. Gente, isso não é problema meu. E não é mesmo, né, amiga? Passei minha casa para minha filha, fiz uma reforma, comprei um carro para ela e logo após o pagamento da dívida, peguem um Rivotril. Jesus resolveu tocar o coração da senhorita Dondoca e ela veio conhecer a neta. A mãe dele, né? Passado mais algum tempo, minha filha tinha 22 anos e ela estava no final da faculdade. Aí acho que Jesus também resolveu tocar o coração de Romeu e o papai, necessitado financeiramente, resolveu finalmente conhecer a filha. Nessa época ele ficou desempregado e não podia mais pagar a pensão. Estava com medo de ser preso e não via outra saída a não ser conhecer a filha. Também houve o fato que as suas filhas estavam estudando e precisavam do dinheiro que estava no banco, o presente da avó. O dinheiro havia sumido da conta conjunta com a esposa e ele não sabia como explicar para a família o porquê do sumiço do dinheiro. Foi aí que a filha mais nova pesquisou no Google o nome do pai e se surpreendeu com o que viu. A explicação estava aí. Ele teve que usar o dinheiro para pagar os atrasados da pensão ou seria preso. A esposa colocou ele na rua e ele foi morar na casa da irmã em São Paulo. Ele fingiu querer conhecer a filha, mas na verdade era só pretexto para se livrar da prisão.
já que ele estava desempregado e na merda. Bom, então chegou o dia que ele apareceu para a filha e nos trouxe um presente, o inferno. Eu vou fazer um adendo, eu cresci ouvindo que eu era a mais feia da família, que nunca ninguém ia me querer e que eu nunca ia ser ninguém na vida. Minha autoestima era zero, Dani. Eu sonhava ser como as outras meninas da minha idade, que namoravam, se casavam e tinham histórias para contar. Até escrevi minha história de vida completa, mas ia ficar tão extensa e por conta disso resolvi não mandar. Amiga, mande, a gente adora história de vida completa. As meninas aqui adoram histórias grandes, não se preocupem. Bom, Romeu chegou todo dócil e arrependido, chorou, disse que ele era um covarde, pediu perdão à minha filha, pediu perdão a mim e ao meu pai, que fez o papel de pai de Maria Júlia a vida inteira. Bem naquela noite, nós saímos para jantar. E eu, muito idiota e carente, mais burra do que carente, fiquei com... Não, Alice, não, você ficou com ele. Não. Dormimos juntos na minha casa e começamos a namorar. Não, pera, acho que eu peguei alguma parte errada dessa história. Mais uma vez ele disse que estava separado. Mais uma mentira. A esposa morava numa cidade importante do estado de São... Gente, eu tô gravando pelo celular, então paciência hoje, hein? A esposa morava numa cidade importante do estado de São Paulo. Ele estava trabalhando e morando na capital com a irmã. Ele começou a vir para minha casa... Gente, eu não tô acreditando nisso. A cada 15 dias. Era até legal. Conheceu as pessoas que trabalhavam comigo e se mostrava simpático e agradável. Até que um dia ele foi expulso da casa da irmã. Ela o colocou na rua, pois não aguentava mais ser ofendida por ele. Ele ofendia todo mundo. Ninguém prestava, só ele. Me ligou desesperado, pedindo para vir embora para minha casa, pois não tinha para onde ir. Eu não queria, juro que não. Minha vida com a minha filha era tão boa, vivíamos bem felizes. Ele chegou de madrugada de Malicuí, daí por diante, posso dizer que eu fui a mulher mais infeliz do mundo. Meus amigos não prestavam, os amigos homens que eu tinha eram os meus machos. Eu era tratada como se eu fosse uma puta. Ele não confiava em mim, vivia me vigiando e inventava coisas absurdas que eu estava fazendo. Cada hora ele inventava uma história. Um dia fui caminhar com uma amiga e quando cheguei, ele queria saber quem eram os homens que eu estava conversando, que eu estava encostada numa caminhonete, que eu estava de papo. Gente, ele delirava, ele era criativo nas mentiras. Eu não podia ir até o mercado sozinha, pois na volta ele arrumava um rolo. Um dia ele inventou que alguém havia escrito uma carta para ele dizendo que eu era puta, que eu não valia nada. Ele nunca me mostrou essa carta. Ele não trabalhava, ele vivia às minhas custas, na minha casa. Ah, Alice. Amor. Eu sei, desculpa, eu botei sem som, desculpa, por favor. Ele vivia na minha casa, nas minhas custas, não me ajudava em nada e não saía dos botecos. Isso porque até os primeiros 4 meses ele ainda tinha dinheiro, que dizia que era uma reserva. Mentira, gente, na verdade ele não estava nem separado da esposa. E ela não sabia que ele estava comigo. Ela mandava dinheiro para ele se sustentar em São Paulo, na casa da irmã. Um dia eu vi uma mensagem de um amante que ele tinha, era de outro estado. E como ela vivia desconfiando de mim, perguntei quem era. Ele quebrou o pau e foi embora. Estava de carro e foi até um bar, se embriagou e voltou para casa. Chegando, viu um casal de amigos e disse que não aceitava aquelas pessoas na minha casa. Gente, essas pessoas eram como meus irmãos, sempre me ajudaram, sempre estiveram ali por mim. Sempre tive muita consideração, sabe? Tratavam minha filha como filha deles. Resumindo, ele disse que essas pessoas não saíssem de casa, ele ia jogar o carro no muro do vizinho e se matar. Ai, que maluco! Ele saiu cantando pneu e jogou o carro contra o muro e arrebentou o muro e o carro. Policiais foram chamados, SAMU.
Ai, meu pai, vocês têm paciência demais. E levou ele ao pronto-socorro. Ele seria preso, pois estava embriagado e dirigindo, né? Mas antes de fazer isso, claro, ele fez um drama, ligou para as filhas, se despediu, disse que ia se matar e blá, blá, blá. E foi aí que entraram em contato comigo e descobriram que a gente estava morando junto. A esposa pagou a fiança para ele não ficar preso, porém cortou a mesada. A cidade inteira ficou sabendo. Eu não sabia nem onde enfiar minha cara. A vizinhança inteira comentando. Que vergonha. Mas isso foi só um detalhezinho. Não, eu espero que depois disso, Alice, você tenha botado esse cara pra correr. Ele ficou devendo para a cidade inteira. Ele não trabalhava e ele não saía dos bares. Se endividava nos bares e depois ligava para a mãe fazendo drama que estava passando fome e não tinha dinheiro para comer. A senhora Dondoca, a mãe dele, me ligava e eu não estava nem sabendo de nada. Nunca faltou comida em casa. O que faltava era dinheiro para ele pagar as contas dele. Por isso, cortava o crédito que ele estava, né, nesses bares. Ah, gente. Ela falou que o único dinheiro que ela viu dele na vida foi, de vez em quando, ele levava 20 a 30 reais em casa. Puta que pariu. O boteco fechou e para ele não ficar à toa, eu peguei dinheiro com meu... Não, amiga, você não fez isso. Não, amiga, não. Você devia estar... Como é que fala? Você estava possuída. Não tem condições. Eu peguei dinheiro com meu pai e abri um bar para ele. Pro miserável que vivia bebendo. Nos primeiros dias fervia de gente, a clientela aumentava. Eu trabalhava de meio-dia às 10 e às vezes de 7 às 10. Não tinha tempo para mais nada. Mas ainda assim encontrava tempo para bordar cruz e vender meus bordados. Era uma renda extra. Minha filha estava na faculdade, morava fora e precisava de mim. Bom, resumindo, ele conseguiu espantar todos os clientes do bar. Nos finais de semana eu ia ajudá-lo e ele me maltratava demais. Dizia que eu estava me exibindo para os clientes e que os homens estavam dando em cima de mim. Ele estava sempre bêbado e brigando com todo mundo. Disse que havia ganhado um prêmio de 3 mil reais no Hipercap e que iria acertar as contas, as continhas do bar e fechar. E eu concordei. Perguntei várias vezes se não estávamos devendo nada. Ele disse que estava tudo certinho. Passado algum tempo, eu fui no banco para fechar a conta do bar, pois, né, eu abri para pegar talão de cheques, essas coisas, quando eu quase tive um piripaque. Quando, óbvio, né, que o gerente falou que ela não podia fechar a conta porque estavam devendo naquela conta. Chorei muito, passei mal, não esperava por essa. Mais uma vez, meu pai me salvou. À noite, ele veio em casa e eu pedi para ele ir embora. E ele foi embora e ficou morando num hotel. A mãe havia perdido tudo e não tinha mais como ajudar o coitadinho do filho. Pega o Rivotril 10 vezes agora, 10 gotinhas agora, porque vocês não vão aguentar. Ela ficou com pena e aceitou ele de volta em casa. Não, Alice, não tem condições com você. Eu fiquei com dó, Dani, e eu aceitei de volta. Por compaixão, ele era o pai da minha filha, um pai que nunca quis nada com a sua filha. Um pai que foi conhecer a menina com 22 anos. Um pai que nunca foi pai para ela. Não tem condições isso. Pouco antes disso, teve uma confraternização na escola. Iríamos entrar de férias. E a diretora propôs um almoço. Era o costume. Ele inventou muita coisa. Disse que ia na escola que eu ia para a escola só para fazer farra, que a gente ia todo mundo se embriagar e aprontar. Meu Deus do céu. Gente, só estavam os funcionários autorizados, mas a diretora disse que eu poderia levá-lo. Ele me infernizou o dia inteiro, até que discutimos e eu fui dormir em outro quarto. Ele pegou 7 ou 8 cartelas de remédio e tomou. Foi uma noite do cão. SAMU na minha porta. Gente, CAP está pouco para esse homem, né? O CAP está pouco. Playground dele. Aí foi o SAMU, aquele auê. Eu não pude trabalhar no dia seguinte, passei o dia inteiro no hospital. E ele ficou uma semana desacordado. Nesse dia, os médicos conversaram comigo e aconselharam eu a sair daquele relacionamento. E disseram que eu merecia coisa melhor, que eu não deveria estar passando por isso.
São tantos os fatos, gente, que eu ficaria aqui horas escrevendo. Só sei que pra todo mundo eu era uma puta, eu não prestava e eu uma vagabunda. Um dia, fui no aniversário de um amigo, fui com ele, claro. Tive que sair correndo para não apanhar. Eu estava sentada conversando com uma senhora, nem saí do lugar, e ele começou a me ofender. Todos ficaram com dó de mim. Ele estava caindo de bêbado. Que nojo. Caindo de bêbado, não parava em pé. Ele resolveu encarnar com o meu amigo e durante a noite mandou várias mensagens ofensivas para o meu amigo, dizendo barbaridades. No dia seguinte, ele pegou a minha mala de roupa. Não, ele pegou a mala de roupa, uma mala de rodinha que ele ganhou da empresa onde ele era gerente e foi embora. Dormiu na estrada, comeu sobras de coco da Bahia em um posto de gasolina. Chamei ele de volta porque tinha... Não, Alice, não tem condições, Alice. Chamei ele de volta pois fiquei com dó dele naquela situação. Mas, gente, eu não queria mais ver a cara dele. Acredito que ele pegou a mala e saiu da estrada sem rumo umas 20 vezes, sem exagero. Eu sempre o aceitei de volta por ter compaixão. E sabia que a mãe dele era idosa e sofria muito em ver o filho naquela situação. Um dia apresentei o pastor da igreja para ele, pedi uma oração. No dia seguinte eu vi o celular dele, mensagens dizendo que eu não prestava, que eu era uma vagabunda e que eu levava uma vida promíscua. Fiquei muito envergonhada. Olha, eu pensei seriamente em cometer até um... Olha só, gente, uma mulher que pensa isso, eu fico indignada. Você tem uma filha e pensar isso por causa de um homem desse, um lixo desse ainda, né? Bom, aí ela pensou naquilo mesmo, gente. Igual ele fez de tomar as cartelinhas lá, ela quase fez igual. Bom, teve um dia que ele saiu sem rumo e parou no boteco, se embriagou e não conseguiu nem parar em pé. Saiu pela estrada, se deitou no meio da pista, um amigo meu viu, convenceu ele a voltar para casa. Uma outra vez, propus da gente fazer um concurso na cidade onde minha filha morava. Paguei a inscrição. Na véspera ele disse que não ia fazer, então fui com a minha filha. E depois ele ficou mandando mensagem para mim e para ela, dizendo que estava na estrada, que ia acabar com a vida dele. Tipo, ele nem acabava com a vida dele, tirava a paz de todo mundo, né? Eu não tenho dó não, gente. Eu falo, acaba, vai, se joga aí. Bom, nesse dia, Dani, eu e minha filha ficamos desestruturadas. Nem conseguimos fazer o concurso direito. Terminando a prova, eu mandei mensagem para ele, dizendo que eu não aguentava mais essas coisas. Ele pegou as malas, tomou uma garrafa de pinga e saiu pela pista fora. Quando estávamos indo para minha cidade, o encontramos bêbado, arrastando uma mala de roupa. Ele ficou postando coisas absurdas no Facebook, só pra matar a gente de vergonha. Porra, já tô cansado aqui, porque puta que pariu. Porra, não. Detalhe, a mãe dele também foi colocada na rua pela filha. Ela não tinha pra onde ir. Não, gente, não. Pelo amor de Deus, eu vou ter que tomar Rivotril na veia com essa história. Ela acolheu a mãe dele na casa dela. Ela estava na pior, Dani. Sempre recebeu o teto de pensão do marido e mais um salário de aposentadoria. Mas vendeu tudo que tinha. Apartamento, carro e ainda devia banco. Passou a receber insuficiente até para comer. Daí fiquei com dó e consegui fazer um acordo com o banco e ela passou a fazer portabilidade dos pagamentos por lá. Então voltou a receber normalmente. O salário dela era muito bom. Ela todo dia chorava e me agradecia por tê-la acolhido, uma vez que ninguém da família dela quis ela. Eu dizia para ela ficar tranquila, mas ela reclamava demais, dizia que queria um canto só para ela. Minha casa é relativamente grande, 3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, uma capela no fundo. Ofereci até ela para morar lá, mas ela dizia que não queria. Então, né, amiga, resolver... Ai, meu Deus. Bom, ela disse que se sentia sufocada. Corri atrás de várias casas que não precisasse de um fiador, pois eu jamais daria meu nome para uma pessoa que não cuidou nem do nome dela. Não sou louca, né? Nenhuma casa quis, nenhuma servia para ela. Ela queria um apartamento, mas na minha cidade só tem um prédio e nem tem apartamento. Mas a Dondoca queria, até que ela conseguiu um apartamento do gosto dela e alugou, contando que eu seria fiadora do imóvel. Ela contando, né? Mas a Alice falou que não ia ser, vamos ver.
Ela estava empolgada, me contando, e como eu já conhecia a peça, perguntei: quem vai ser o seu fiador? E ela ficou sem graça e disse: eu aluguei contando com você. Na hora eu disse: a senhora não deu conta de cuidar nem do seu nome, vai cuidar do meu? Eu jamais seria sua fiadora. Todas as casas que eu arrumei para a senhora não precisava de fiador, porque as pessoas me conheciam. Eu não vou sujar o meu nome. Depois disso, tentei arrumar outros lugares, mas ela não queria. Todo dia ela pegava táxi para ir no supermercado, que ficava longe da minha casa, sendo que tem 2 do lado. Ela chegava em casa... então ela, amiga, ela era deslumbrada, né? Chegava em casa cheia de sacolas e conforme ela tirava a mercadoria dizendo que estava tudo horrível e jogava tudo no lixo. Eu, hein? Bom, ela escolhia as melhores carnes e jogava tudo fora porque estava cheirando mal. Frutas e verduras, ela falava que tinha bicho. Bom, a mulher era maluca, né? Certo dia, ela descobriu um câncer de mama e teve que voltar para São Paulo. Fiquei com muita dó. Me pediu ajuda para alugar uma casinha e todo dia ela falava com desprezo que era um fundo de quintal, que não se via morando numa casa tão simples. Queria um lugar de destaque, afinal sempre teve um alto padrão. Não deve ser fácil, né, gente, a gente aprender a ser pobre. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, por experiência própria. O tal de aprender a ser pobre é muito ruim, tá? Muito ruim. Você aprender a ser rico é uma coisa, agora você aprender a ser pobre é difícil. Eu posso falar porque eu tive que aprender a ser pobre. Graças a Deus foi uma fase, passou, mas eu passei por ela. Bom, mas vamos lá, gente, vamos voltar ao Romeu aqui. No ano de 2020, minha mãe sofreu um AVC. Teve que ser transferida da cidade para um centro maior. Fui com ela de ambulância e passei a noite lá. No dia seguinte, ele foi até lá com a minha família e não queria que eu ficasse lá, queria me trazer de volta, porque queria sexo. Sim, gente, ele não queria que eu ficasse com a minha mãe, porque ele queria sexo. Ai, tenho nojo só de lembrar. E eu nojo só de você contar. Nesse dia, eu voltei para casa, mas deixei bem claro para ele que não ia dar para ele. Não conseguia dormir, peguei o celular e comecei a pesquisar sobre o AVC. Eu queria saber como era, como ficava o cérebro, essas coisas. Ele começou a ficar estressado porque eu estava no celular. Na verdade, gente, ele dizia que queria meter. No outro dia eu voltei para o hospital e minha mãe faleceu. Oh, raiva que eu tô desse homem, meu Deus do céu. Meus pais moravam no sítio, eu disse que não deixaria meu pai sozinho, que eu ia ficar com ele. Ele não aceitou, disse que não ia morar lá. Eu fui bem sincera com ele. Quando eu mais precisei de você na vida, você meteu o pé na minha bunda e foi embora. Quem me acolheu foi meu pai. E agora ele precisa de mim. Um mês depois, eu tive que acordar às 3h30 para pegar ônibus para ir no médico numa cidade vizinha, de tanto que ele me ofendeu. Eu disse que ele não queria que ele fosse comigo. Quando cheguei em casa à tarde, ele tinha arrumado as balas e ido embora. Prometi para mim mesmo que não aceitaria ele de volta. Ele me ligou, implorou para voltar e não aceitei. Então começou a me sondar no Facebook, a ligar todos os dias. Nunca mais o atendi. E como eu havia reativado meu Face, eu não tinha amigos. Então adicionei algumas pessoas e ele me ofendeu tanto que me aconselharam a fazer um BO e pedir uma medida protetiva. Só não fiz por medo dele ter que vir até minha cidade para prestar esclarecimentos. Até hoje, faz mais de 4 anos que eu me libertei. Meu telefone fixo toca direto. Quando eu atendo, ninguém fala nada. Pedi para mudar o número para eu poder deixar o telefone no gancho, pois do celular eu já nem atendia mais e não adiantou. Tive que desligar definitivamente, pois já me incomodava. Bom, a mãe dele continuou o tratamento de câncer, arrumamos o dinheiro para ela pagar 3 meses de aluguel e ela alugou o apartamento em São Paulo. Depois disso, minha vida voltou a prosperar. Minha filha se formou, hoje ela trabalha e tem uma vida estável. Eu estou em 2 faculdades, consegui deixar minha casa do jeito que eu sonhei. Dou aulas e meu pai está bem. Penso que talvez eu tenha sido bom tudo isso acontecer, pois eu conheci um lado de Romeu que eu não conhecia. E a minha filha viu com os próprios olhos quem era o pai dela. Há um tempo ele estava morando com uma mulher, mas pelo que fiquei sabendo, ele fazia a mesma coisa com ela que fez comigo. Portanto,
né? Acho que já deu um pé na bunda dele. Dani, vivi esse inferno, mas fui resgatada. Hoje a primeira coisa que eu faço quando eu acordo e vou dormir é agradecer a Deus pela vida que eu tenho e o que eu conquistei até aqui. Aí ela disse assim que já trocou o nome e ela me deixou o telefone dela. Alice do céu. Menina, eu tô com... Nossa Senhora. Essa história me deu até vontade de pegar no seu pescoço. Como assim, cara? Gente! Não, tem 4 anos. Eu espero que esses 4 anos vivem eternamente, né? Você não vai aceitar mais esse homem de volta, né? Cara, era pra não ficar... Gente, eu já falei pra vocês, o primeiro sinal sai fora, não tem que ficar esperando, não tem que ter dó de um homem desse, não. Ele não teve pena de você, ele te deixou grávida, ele sumiu, sabe? Nunca te ajudou, né? Parou de pagar pensão ali, não perguntou se você precisava, se sua filha precisava, sabe? E vocês têm pena de quê, cara? Sabe? Aí o cara começa... né? Meu Deus, você aceita o cara dentro da sua casa, o cara começa a fazer da sua vida um inferno e você dá chance ali, porque o pai da minha filha, que pai, mulher, ele nunca foi pai para sua filha, ele nunca fez nada pela sua filha, pelo contrário, pelo que eu vi aí, ele só atrapalhou a sua vida e a vida da sua filha, né? Graças a Deus ele saiu fora, mas gente, para que você é o pai da minha filha. Pai da minha filha, se foda, entendeu? Se não tá bom pra estar com você, se o cara te maltrata, né, fala mal de você, te humilha na frente dos outros, ele pode ser o papa, cara, que ele não vai estar comigo. Vocês têm que aprender a se valorizar, vocês têm que aprender a dar valor a vocês, sabe? Colocar um cara do lado de vocês, à altura de vocês. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa dedicada, no mínimo é isso que esse homem tem que te dar em troca. E não pense que você tá pedindo demais, não. Esses dias uma Alice falou assim, ai Dani, mas eu acho que todos os casamentos é assim, sabe? Tem problema, o cara desrespeita. Não é. Os casamentos não são assim. Isso aí é falta de respeito. É o tipo de homem que não te respeita. Agora, você é mulher do cara e o cara não sabe te respeitar, o que você tá fazendo com esse homem? Então, assim, tem certos homens, gente, que ali, ó, tudo bem, você engravidou, né? Ok, teve sua filha. Eu até entendo quando você, sei lá, talvez tenha dado a primeira... Aliás, eu não entendo, porque ele nunca foi pai para sua filha, ele te larga grávida, ele, né, finge lá que é solteiro, ele te engana... Bom, ele tem várias coisas erradas aí. Mas ok, vamos puxar lá no fundo do meu coraçãozinho, que não é tão ruim assim, não é tão gélido assim. Ah, né, dá uma chance, né, pô... Sei lá, isso foi em outra época, o cara mudou, hoje ele tá bem. A partir do momento que o cara te trata mal, não cara, é a primeira vez. Me tratou mal, tchau. Eu vou dar chance de quê? Eu vou ficar dando chance de quê pra esse homem? Ele não vai mudar o que ele é. O cara é desrespeitoso. O cara traía a mulher dele com você. Sabe? Então, assim, ele tem várias falhas aí. Então, Alice, pelo amor de Deus, não aceite esse cara, assim, nunca mais na sua vida. Porque, ó, por sua causa, tô com calor. Nossa Senhora, ó, essa história, as meninas vão ter que meter um chá de maracujá pra dentro aí pra se acalmar. Porque não tem condições, cara. Sério, não tem condições. Mas eu fico feliz que hoje você tá bem, que você tá longe. E você viu, quando você sai desse processo aí, como a sua vida prospera? Você tá aí fazendo 2 faculdades, você conseguiu reformar a sua casa. Imagina, cara, o cara não dava descanso nem pra sua filha. Sua filha foi fazer lá concurso com você, o cara ligando, falando que ia se matar. Ele não dá descanso nem para os filhos dele. Ele não respeita ninguém, esse cara. Não, depois você aceitar a mãe do cara na casa dele, meu Deus do céu, vou deixar até para as meninas comentar aí. Bom,
Mas obrigada por ter mandado a história. Fico feliz que hoje você tá bem. Tenho certeza que nós vamos ler muitos comentários aqui. E, gente, esse é o exemplo que vocês não devem seguir, tá? Não fica dando esse monte de chance. Essa mudança não vai acontecer. O cara é o ignorante, né? É um grosso, é um sem educação. Então, assim, é dele, é o caráter dele. Ele não vai mudar. Então, Alice, não aceite de volta também, pelo amor de Deus. Pro bem do nosso emocional e pro bem da sua vida e da sua filha. Beijo, fica com Deus e até o próximo.